Oi, meus queridos alunos, mais uma vez a gente vai começar a falar sobre conteúdos de geografia e agora sobre a construção da União Europeia. Observem esses desenhos coloridos de várias flores que estão no slide. Cada flor dessa representaria um país europeu: Portugal, Espanha, França, Alemanha, que são diferentes, falam línguas diferentes, a maioria tem religiões diferentes, mas eles fazem parte de uma coisa em comum. Mas essa ideia de união na Europa é uma ideia muito recente que tem a ver com alguns fenômenos, alguns processos, alguns acontecimentos que nós vamos saber agora. Então, a primeira coisa, nós vamos ver o que foi o Plano Marshall, depois o que foi o Benelux, depois o Mercado Comum Europeu e a SECA. Semana que vem a gente entra realmente no conteúdo de União Europeia, porque essa aula de hoje é para você entender como que a União Europeia surgiu, porque tudo que existe tem o seu precedente. Você tem 14 anos, 15 anos, porque já teve 13, 12, 11, 10, nasceu um dia. Isso quer dizer que a União Europeia hoje tem seus mais de 40 anos, muito mais de 40 anos de estabilidade, porque já havia um processo muito anterior a isso. Bom, vamos começar agora. Então, a primeira coisa, quais foram as etapas de formação da União Europeia? A primeira, o Plano Marshall. O que aconteceu? Nós sabemos muito que os Estados Unidos influenciam muito o mundo todo, inclusive o Brasil, e a Europa não está fora disso. O que acontece? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa fica muito destruída, porque boa parte dos países da Europa Ocidental, principalmente, eles vão sair quase totalmente devastados. Com isso, a economia está em ruína, a maioria das pessoas estão em situação de pobreza, mas os países precisam sobreviver, precisam superar isso. O que aconteceu? Os Estados Unidos, a partir do secretário de Estado George Marshall, vai criar uma política que é chamado Plano Marshall de reestruturação e reconstrução da Europa. Aqui nessa imagem nós podemos ver o que? As bandeiras dos países europeus e aqui embaixo uma frase que significaria uma tradução livre, que eles não podem ser ricos se não estiverem só. A riqueza deles, o bem-estar, virá a partir da união. Quais foram as ações realizadas? A primeira coisa, concessão de crédito de bancos dos Estados Unidos para países europeus, ou seja, os Estados Unidos guiavam as políticas de empréstimos para aqueles países europeus no pós-Segunda Guerra. A segunda ação desempenhada pelos Estados Unidos, diminuir os impostos sobre máquinas e equipamentos feitos nos Estados Unidos destinados à Europa, ou seja, muitas indústrias estadunidenses foram muito beneficiadas com a diminuição dos impostos de produtos industrializados. Vamos observar agora esse mapa aqui. Quanto maior for essa coluna azul, maior a quantidade de recursos que os países da Europa receberam dos Estados Unidos pelo Plano Marshall. Aqui, Portugal próximo à Espanha. Um país que recebeu pouco em comparação com a França. E a França recebeu menos em comparação com o Reino Unido. Se você for parar para prestar atenção, a maioria dos países beneficiados são os países da Europa Ocidental. Por quê? Porque os países da Europa Oriental estavam influenciados pela União Soviética e os países da Europa Ocidental pelos Estados Unidos. O que é que isso tem a ver? O que é que os países fizeram para aceitar esses empréstimos, essas ajudas dos Estados Unidos, esse plano Marshall? A primeira coisa, os países europeus que se subordinaram a essas ações, que aceitaram o plano Marshall, eles tiveram que comprar prioritariamente produtos industrializados feitos nos Estados Unidos. Tiveram que estabelecer relações comerciais entre eles. Ou seja, a partir daí começa a criar as primeiras relações comerciais dentro da Europa de uma forma muito mais forte do que antigamente.
e a partir disso os países vão estabelecer uma política econômica para conter a inflação, porque quanto maior for a inflação, mais instável o país. Observe aqui essa imagem. Essa imagem seria o tio Sam, que seria a representação artística dos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade, que é uma representação simbólica, claro, né, dos Estados Unidos, e aqui o mapa da Europa Ocidental, dizendo que Chemin de l'Europe seria o quê? Estamos construindo a Europa, em uma tradução livre do francês para o português. Aqui em cima o plano Marshall. Quais foram os objetivos e os resultados? O objetivo, ajudar a frear a expansão do comunismo na Europa. Daqui a pouco a gente vai entender por que isso é importante. Estabilizar politicamente as nações europeias contra lutas armadas. Vou explicar cada um. Favorecer a criação de, abre aspas, sociedades livres. Apoiar e favorecer empresas dos Estados Unidos e evitar a propaganda favorável à União Soviética. Os resultados. Houve recuperação econômica, aumentaram as exportações de produtos estadunidenses para a Europa Ocidental, aumentou o crescimento econômico desses países durante as últimas décadas e ampliou a influência dos Estados Unidos. Vamos entender por quê. Então, a primeira coisa, um dos objetivos é ajudar a frear a expansão do comunismo na Europa. Por quê? Até 1991 existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a extinta União Soviética, que hoje são aproximadamente 15 países independentes, que antes era uma coisa só. Eles eram um bloco muito forte de países que possuíam uma influência crescente, e essa influência crescente estava desestabilizando a influência dos Estados Unidos na Europa. Quando os Estados Unidos criam o Plano Marshall, não foi apenas para conduzir a Europa a um crescimento econômico, a uma estabilidade política e social. Foi para também ampliar a sua área gravitacional de poder, o seu poder regional, o seu poder sobre o continente, o seu poder sobre as mentes das pessoas, sobre as economias, sobre as leis, etc. Segunda coisa, estabilizar politicamente as nações europeias. Por quê? A Europa ela não é uma coisa única, ela não é algo unificado, cada país é diferente, e dentro das fronteiras nacionais de alguns países, como a Espanha, por exemplo, há grupos separatistas que nesse momento do Plano Marshall, como o ETA, que é um grupo do País Basco, que é uma região da Espanha que faz fronteira com a França, que durante muitas décadas quis a separação, são grupos armados que faziam manifestações de independência contra os governos centrais. Então, o Plano Marshall ele também tem um caráter político de fazer com que os estados nacionais europeus se fortaleçam, mas são os estados capitalistas pró-Estados Unidos. Terceira coisa, favorecer a criação de, abre aspas, sociedades livres e prósperas economicamente. Por que, abre aspas, sociedades livres, desculpa, porque muitos desses países não conseguiram isso, como a Turquia, que a gente vai ver daqui a pouco. 4. Apoiar e favorecer empresas e indústrias dos Estados Unidos. Isso talvez foi o objetivo que mais conseguiu ser alcançado, já que essas empresas se beneficiaram antes do plano, durante e depois. Ou seja, guerra é ruim para quem? A guerra é ruim para o país que perdeu milhões de pessoas, para o país que teve suas casas destruídas, suas infraestruturas destruídas. Para os países beneficiados, a guerra é uma coisa muito proveitosa, como os Estados Unidos podem muito bem demonstrar. A partir do Plano Marshall, os Estados Unidos ampliam sua força no continente e também no mundo. Quinta coisa, evitar a propagação de propagandas, a favor da União Europeia, da União Soviética, desculpa, na Europa Ocidental, porque a União Soviética crescia como já era uma superpotência, Então a gente pode dizer que os resultados a maioria conseguiram, mas ainda é assim desigual. Vamos começar aqui a fazer um breve resumo. Então, o Plano Marshall teve 3 princípios: intervenção, influência, reconstrução. A intervenção teve a ver com os empréstimos de bancos dos Estados Unidos para os países da Europa Ocidental. Teve a ver com a diminuição de impostos sobre exportação e importação. E também na priorização do comércio daqueles países com os Estados Unidos. Segunda base,
Influência. Foi a partir disso que houve a consolidação do campo gravitacional dos Estados Unidos. Como é isso? Um campo gravitacional seriam os países que são totalmente dependentes ou muito dependentes de determinado país. Antigamente, nesse período, existia o mundo bipolar. União Soviética de um lado, Estados Unidos de outro. E os países se organizavam conforme as potências mais rentáveis para os seus interesses. No caso da Europa Ocidental, os Estados Unidos. E a terceira base, a reconstrução. Reconstruir uma Europa estável, uma Europa capitalista, uma Europa pró-estadunidense. Bom, com isso surgiram as primeiras formas de integração dentro do continente europeu, que se chama o Benelux. O que foi o Benelux? Foi uma das primeiras tentativas de união de países a partir de um bem comum, a partir de um objetivo comum que era diminuir as fronteiras em termos de barreiras comerciais, barreiras de pessoas, e instituir uma visão mais harmoniosa, né, entre os países. É formado pela Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, que são esses países aqui. Mas qual foi a importância? Observe o mapa. Países Baixos, que o pessoal chama erroneamente de Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Vamos observar porque que é importante. Primeira coisa, aqui seria o Benelux dentro da Europa. Está rodeado de países importantes como França, Alemanha, Reino Unido, por exemplo. França é um país de mais de 60 milhões de habitantes, o Reino Unido tem mais de 50 milhões de habitantes, a Alemanha tem mais de 80 milhões de habitantes. São as três maiores potências. Como que esses países sozinhos, a Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos, conseguem competir? Eles não conseguiriam. Por isso que é muito importante ter essa união, para que eles possam se organizar para poder ser competitivos no mercado internacional. Bom, depois disso é criada a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que tem por objetivo desenvolver atividades ligadas ao carvão e ao aço para países produtores, que seriam o quê? A França, Luxemburgo, Itália, Bélgica, Alemanha Ocidental e Países Baixos. Vamos observar o mapa agora. Então, foram criadas essa união, essa comunidade de países que produzem vários produtos relacionados aos minérios de ferro e vários outros produtos carboníferos relacionados a essas atividades econômicas. O que isso quer dizer? Foi a primeira vez na Europa que houve uma união de uma comunidade importante para desenvolver uma atividade específica. Hoje nós temos a OPEP, que é de países produtores de petróleo, e várias outras organizações. Temos a Organização Internacional do Arroz, que são os maiores produtores de arroz. E aí seria o quê? Uma comunidade de maiores produtores de carvão e aço da Europa. Justamente isso. A partir disso, eles viram que era necessário ampliar as relações criadas pela SECA, diminuindo as barreiras econômicas, diminuindo as barreiras de bens, de produtos, mercadorias e fazendo com que as pessoas, esses bens, pudessem circular. E é criado um mercado comum europeu, que depois vai se chamar Comunidade Econômica Europeia, que é isso aqui. Vamos observar aqui. Em roxo seriam os primeiros países que formaram a Comunidade Econômica Europeia. Depois seriam os outros países que vão entrar em 1976, a Dinamarca, o Reino Unido e a Irlanda, e com o passar do tempo, novos países se unem. Se você for observar, esse mapa aqui se relaciona muito com o mapa atual da União Europeia, já que seria o germe, a origem da União Europeia. Resumindo, essas etapas foram importantes para construir a União Europeia como conhecemos hoje. Elas são formadas por influências internas e externas, são produtos da história, do seu tempo, do espaço e da sociedade que são criados. Semana que vem a gente continua sobre a União Europeia.